Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Hora do Milagre. Para contato 020 7272 1010 e aqui no meu canto esquerdo você deve escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali nos enviar um pedido de oração, o seu nome, o nome de um familiar, um problema que você esteja passando e nós estaremos orando por você no final dessa programação. Inclusive, prepare aí um copo com água, pois nós estaremos no final dessa programação abençoando a sua água e determinando que você venha receber a presença do Espírito Santo na sua vida, pois hoje é o 17º dia do jejum de Daniel e nós estaremos ministrando o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, determinando que ao beber dessa água você possa receber a cura, receber vida, receber paz, mas que principalmente o poder de Deus, que é o Espírito Santo, ele venha penetrar na sua vida e trazer uma transformação. Para que aconteça na sua vida o mesmo que aconteceu na vida do Walter Félix, que foi uma pessoa que se envolveu com espiritismo, ocultismo, e percebeu que sofria muitos acidentes e teve muitos problemas, até que um dia, ele, vendo uma programação como esta, ele ouviu a voz do pastor e decidiu fazer um desafio com Deus, veio para a igreja e recebeu o Espírito Santo e hoje a vida dele é totalmente transformada. Vamos ao testemunho do Walter Félix e nós voltaremos com você. Se você deseja colocar o seu nome no momento da oração, você deve acessar nossa linha Amigo 020 7272 1010 ou escanear esse QR Code aqui no meu canto esquerdo e com certeza nós estaremos orando por você. Eu bebi sangue de animais. E com a força do meu braço, eu construí 5 casas de encosto e fiz um pacto com os espíritos. Durante mais de 30 anos da minha vida, eu servi os encostos. Na minha infância, eu já ia com meu pai, né? Meu pai servia os encostos. E isso foi se estendendo na minha juventude, né? Eu fui me aprofundando cada vez mais no ocultismo. Frequentei 7 terreiros. No último que eu frequentei, eu fui jurado de morte pelo próprio encosto. Eu sempre fui muito dedicado. Tudo que eu fazia, eu colocava a minha vida. Eu ia para o cemitério, meia-noite, eu sacrificava animais. Eu ia para a mata, eu ia fazer trabalhos na mata, nas encruzilhadas. Onde tivesse que ir, eu ia. O que tinha que fazer, eu fazia. Eu era submetido a provas. Eu cheguei ao ponto de entrar no fogo para provar que realmente estava manifestado. Eu cheguei a tomar sangue de animais. Os encostos me ofereciam uma saída. Mas quanto mais eu me entregava, mais eu sofria, né? Era uma ilusão. Porque eu dava 2 passos para frente e 3 para trás. Chegou um momento da minha vida que a própria entidade falou para mim que eu tinha 3 meses de vida para voltar a fazer o que eu fazia, né? Eu havia quebrado o pacto. E aí veio a cobrança. E quando eu fui jurado de morte pelos encostos, porque eu havia feito o pacto com eles, e a minha vida começou a virar um inferno. Eu sabia que a intenção deles era tirar a minha vida. Então eu comecei a ter acidentes. Um desses acidentes foi numa estrada e o carro capotou e eu fiquei só eu dentro do carro e não conseguia, preso no cinto de segurança. Os acidentes que eu sofria, por incrível que pareça, todos eram em frente ao cemitério. E a minha vida, nada dava certo. Casamento não dava certo, trabalho não dava certo, nada. Tudo que eu fazia dava errado. Foi muito sofrimento. E comecei a perder tudo. Mas eu não sabia, né, como sair dessa situação. Eu comecei a me envolver com drogas, comecei a usar crack, comecei a usar cocaína, bebida, comecei a beber demais. E quando eu bebia, e eu perdia a minha consciência, foi anos de sofrimento. Eu não via saída. Eu cheguei num momento que eu comecei a
duvidar de que Deus existia. Eu passei a morar numa favela, num barraco 4x4, e chegou numa tarde e eu pensei em suicídio. E chegou um momento que eu me adormeci naquele lugar e acordei de madrugada com o rádio ligado, uma programação na igreja. E eu me deparei com o pastor pregando. Mas eu não sabia que era pastor, eu não tinha noção nenhuma. Né? Eu perdi a noção até de Deus. Mas quando eu ouvi aquela palavra, eu me ajoelhei no chão. E a primeira oração que eu fiz para Deus, sem crer que Ele existia, eu disse exatamente assim: se o Senhor existe, eu não acredito que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, o Senhor vai me mostrar. E eu me lembro que eu me ajoelhei e chorei copiosamente. O dia que eu mais chorei. E adormeci. Eu acho que eu desmaiei, adormeci. Eu acordei no dia seguinte com uma sede. Eu disse para mim mesmo: a primeira igreja que eu achar, eu vou entrar. E por incrível que pareça, eu fui parar dentro da Igreja Universal. E eu cheguei escrito assim: Jesus Cristo é o Senhor. Foi uma resposta imediata, se cumpriu na minha vida. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O interessante é que mais de 30 anos servi nos encostos. Em 5 minutos, conversando com o pastor, recebendo uma oração, eu já vi esperança. Eu já vi a luz no final do túnel. Eu já saí dali com a certeza que algo tinha mudado. Eu já saí sem angústia, eu já saí sem medo, eu já saí sem incerteza, sem dúvida, eu já saí diferente. E naquele momento, saiu aquele medo dos impostos. Porque eu tinha certeza que Deus me respondeu naquele momento. Eu descobri que Ele era maior do que tudo. E eu entendi que Deus, Ele não queria só me livrar dos encostos. Ele queria morar dentro de mim. Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a meditar na palavra. Eu não lia a Bíblia, eu comia a Bíblia. Eu comecei todo dia na igreja. Eu comecei a obedecer, porque eu obedecia os encostos. O que os encostos mandavam eu fazer, eu fazia. E quando eu descobri o meu Senhor, eu coloquei toda a força. Para mim não tinha dificuldade. Eu comecei a meditar na palavra. Aí tudo começou a mudar. Mudou dentro. Dentro eu já não era mais a mesma pessoa. Então eu comecei a desfazer do meu eu, de vício, de tudo que não agradava a Deus. E quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu comecei a buscar. O que eu mais queria é receber o Espírito Santo. O bem mais precioso que um homem pode receber. E quando eu cheguei numa quarta-feira à noite, eu fui com esse propósito. Falei: tem que ser hoje, meu pai. Tem que ser hoje. Eu não posso sair daqui sem o teu Espírito, sem a tua presença. Meu pai, eu sei que eu não mereço. Mas eu sei também que não é por merecimento, é pela fé. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim. E veio a certeza de que Ele era comigo. Veio a plena convicção de que Deus era comigo. E veio a alegria, veio o gozo, veio a certeza absoluta. E naquele momento, eu fui transformado numa nova criatura. E eu passei a ter uma alegria, Onde eu estou, o Espírito Santo está. Hoje eu tenho prazer de passar aquilo que eu recebi para as pessoas. Hoje eu sou uma fonte, e essa fonte ela não para de jorrar. Não consigo ficar
sem falar do meu Senhor. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho família. Sou casado com uma mulher de Deus. Tudo que os encostos me prometeu, ele não cumpriu. Mas as promessas de Deus se cumprem na minha vida. Por 30 anos, eu andava incorporado com os encostos. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de mim 24 horas. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou uma pessoa realizada. A felicidade que está dentro de mim é muito grande. É muito grande, não pelo que ele faz, o que ele vai fazer, mas porque ele é tudo para mim. Inclusive eu quero falar com você, que de repente está passando pela mesma situação que eu passei. De repente você foi ameaçado de morte. Mas eu te digo, o Deus que eu encontrei, o Deus que eu sirvo na Igreja Universal, pode fazer o mesmo com você. Ele pode tirar você dessa situação e colocar você um dia sentado aqui onde eu estou, dando testemunho. Olha, não morri não, hein? Porque o Senhor é quem me guarda. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, como vocês puderam ver hoje, ele tem paz, a alegria da salvação, está casado e a vida dele está totalmente transformada. O mesmo poderá acontecer na sua vida ainda hoje. Em todas as nossas igrejas, nós estamos dando continuidade a esse estudo bíblico da defesa da fé e nós estamos no 17º dia do jejum de Daniel. É uma pena que já está acabando, mas na verdade nós temos que buscar nos conectar com Deus a todos os dias, não somente no jejum de Daniel. Nós temos que buscar todos os dias. Mas hoje, especialmente nessa quarta-feira, nós estamos tendo a quarta-feira da defesa da fé e o derramamento do perfume. Foi o que aconteceu. A Bíblia diz aqui no livro de João 12, no versículo 3, diz assim: Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. E é isso que acontece quando você recebe a presença de Deus na sua vida. A sua vida se enche desse aroma, se enche desse cheiro bom de vida, de paz, de alegria, de harmonia. E é isso que Deus ele quer fazer, e é isso que o Espírito Santo ele proporciona na vida de uma pessoa. Eu não estou aqui dizendo que os seus problemas irão acabar, mas eu estou aqui confirmando e afirmando que ao receber a presença de Deus, você vai começar a perceber que a sua vida nunca mais ela será a mesma, por causa desse perfume, o perfume de Deus, a presença do Espírito Santo. E é por isso que eu lhe convido a participar conosco em uma das nossas igrejas. Nós estaremos aqui no norte de Londres, na nossa Catedral dos Milagres, no primeiro andar. Nós estaremos ministrando o derramamento do Espírito Santo no dia de hoje, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite, onde toda a igreja se reúne e você é um convidado todo especial para participar conosco. Por favor, prepare aí o seu copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e quando nós retornarmos, nós retornaremos para o momento da oração. E se você ainda não fez, acesse o nosso site centrodeajuda.com. E ali você terá o endereço mais próximo da sua casa e poderá nos enviar o seu pedido de oração, como também através do e-mail centrodeajudauk@uckg.com, e ali eu estarei recebendo o seu e-mail e orando por você. Vamos a esse intervalo e voltaremos para o momento da oração. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente.
Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus. Às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, o qual morreu por nós na cruz, meu Pai, nós unimos a nossa fé aqui agora com todas as pessoas que participam conosco dessa programação. Pessoas estas, meu Deus, que não conseguiram dormir durante a noite, se encontram agora num leito de dor. Pessoas que se encontram em meio a tormentos e tribulações e problemas que essa vida tem lhe causado e não sabem como resolvê-los. Pessoas que se encontram agora sem paz, vivendo com uma tristeza profunda, uma ansiedade na alma, uma ferida na alma. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha nessa hora visitar cada uma dessas pessoas, assim como, meu Pai, o Senhor venha visitar o Hugo Marinho, que pede oração pela família e também pede oração por todas as áreas da vida. Que o Senhor venha, meu Pai, tocar em cada uma dessas pessoas, trazendo a Tua paz, derramando sobre elas a Tua presença, o Teu perfume, o Teu Espírito, meu Pai. E quando nós, meu Pai, terminarmos essa oração, que toda essa aflição, essa tristeza, essa angústia, essa dor venha chegar ao fim. Consagra esta água, que essa água, a partir de agora, a estrutura dessa água não seja somente o H2O, mas que tenha também o Teu poder. Então, meu Deus, eu te peço, consagra cada molécula, cada partícula dessa água, que quando nós bebermos, que ali haja a Tua paz, que ali haja a Tua presença e que a partir de hoje tudo se faça novo na vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, você que concorda comigo, diga amém e beba da água aí agora e receba um milagre nesse momento. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora você já recebeu um milagre, mas eu gostaria de lhe convidar para participar conosco já neste domingo, onde nós estaremos num grande evento, no domingo da ressurreição, determinando que haja uma mudança na sua vida. Portanto, eu gostaria de lhe convidar a estar conosco nesse domingo aqui, na nossa Catedral dos Milagres, no número 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, aqui no norte de Londres. Você e a sua família são nossos convidados. Venha preparado para receber um milagre e uma mudança de vida. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e recebam um milagre nessa hora. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010.